Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez, mais um dia, estamos aqui para estar trazendo um devocional, uma palavra, uma oração até o final desse vídeo. Sabemos o quão precioso é estarmos buscando a palavra de Deus, estarmos alinhados com aquilo que é a vontade dEle, a cada dia nós buscarmos aquilo que é a vontade, que é soberana dEle. Sabemos, o quanto desafiador é nesses tempos onde temos visto, parece que o tempo parece que está cada vez mais, passando rápido. Parece que as 24 horas do dia têm sido pouco e temos visto que tudo tem se acelerado. Temos visto que a palavra também já nos fala sobre isso, que haveria aí, um aceleramento no fim dos tempos. Nós temos visto que temos vivido, o quanto pessoas têm corrido, enquanto o tempo, buscando alcançar os seus objetivos, buscando alcançar, aquilo que almeja. E temos visto que muitos têm feito isso, têm caminhado e têm a impressão de não estar saindo do lugar. Porém, a gente sabe o quanto o mundo tem se inclinado a fazer com que a humanidade caminhe, em ansiedade, em depressão, vivendo desafios, emocionais. Temos visto a gravidade, dessas doenças que tem assolado muitas vidas. Muitos levam como algo normal, mas sabemos que há algo além disso. Sabemos que, no tempo que temos vivido, o inimigo tem usado de todas as suas artimanhas, seus artifícios para estar atingindo os filhos de Deus. E tudo isso para que eles fiquem todos ali, à mercê desses desafios, emocionais, essas lutas, que muitas vezes hoje temos visto que o inimigo tem trago diversas doenças, mas a que mais tem atingido o ser humano é aonde mexe nas emoções, na mente, mexe, nessas áreas aonde sabemos que o ser humano é debilitado. Quando nós vemos pessoas aí se perdendo nas drogas e quando vamos conversar com cada uma delas e ouvir um pouco da história, nós vemos que sempre há um cerne ali onde iniciou tudo aquilo que ela está passando hoje. Pessoas que ali se acabam terminando ali nas drogas, na rua, vivendo de esmolas, vivendo, da sua dependência nas drogas. Então hoje temos visto muitos, o crescimento violento de pessoas que se perdem nas drogas. E quando vamos conversar com cada uma delas, elas falam: perdi um ente querido, perdi uma pessoa que amava, fui traído, a pessoa que eu era casada me traiu, a pessoa que eu era casado, a pessoa que era próximo de mim me traiu. E temos visto várias situações assim, visto que a partir dali, quando perguntamos: quando que você começou a usar essa droga? Aí, na hora, fala: quando aconteceu isso, não. E começa a falar. A gente vê que há sempre ali um cerne de tudo isso. E eu trago para mim isso porque também passei por isso, como alguns vídeos eu falo que a minha dependência na bebida, a minha dependência emocional, eu supria na bebida. Eu não tinha entendimento, e a partir do momento que eu me converti nos caminhos do Senhor, eu pude começar a abrir meus olhos e ter o discernimento que tudo que nós muitas vezes estamos buscando estar ali, usando, exageradamente, a gente vê que tudo tem algo que quer ali nos escravizar. Muitas vezes ficamos aí marcados com isso. E lembro-me quando estava, na beira do bar, bebendo, tinha alguns momentos que eu ficava violento, queria brigar, mas teve uma fase que eu estava ali, bebendo e acabava dormindo na cadeira do bar. E a gente vê o quanto o Satanás ele quer deixar os filhos de Deus envergonhados. E para mim, aquilo ali era a coisa mais normal. Mas até um certo dia, o Senhor soprar o teu espírito sobre minha vida e falar: esse lugar não é para você, esse lugar não é para você. E foi a partir do momento onde eu ouvi, essa voz falando comigo, e eu, assistindo uma pregação no carro, eu
ali tive a revelação, a presença do Espírito Santo me tomou ali, e eu só ouvia a palavra que o pastor falava: até quando você fugirá do teu chamado? E muitas vezes estamos fugindo do nosso chamado, porque estamos cegos, estamos ali paralisados, estamos ali fadados àquilo que, né, Satanás nos entregou para carregarmos ali como, né, nosso amuleto, né? E o versículo que eu quero falar se encontra em Lucas 10, versículo 46, que se estende ali, né, até o 52, vai nos falar sobre o cego Bartimeu. Então aqui, muitas vezes, se nós nos colocarmos no cenário onde esse homem se encontrava, nós se identificaremos. Esse homem, ao ouvir que havia uma multidão passando ali diante dele, ele começa a perguntar o que, né, que estava acontecendo. E alguns falam: ali é o Jesus, né? E ao ele ouvir, né, isso, ele começa a gritar: filho de Davi, filho de Davi. Ele começa a gritar, chamando o Senhor Jesus. Porém, alguns discípulos, né, querem repreendê-lo, porém Jesus fala: não, mande que ele venha até mim. E aí eles chamam o cego Bartimeu. E prontamente, ao ele chegar até Jesus, Jesus, como sempre, ele pergunta aquilo que a pessoa quer. E ele pergunta: o que você quer? E aí ele fala: eu quero voltar a ver. Então Jesus fala: a tua fé te curou. E aí, prontamente, ele volta a enxergar e ele segue a Jesus. Isso aqui é interessante, irmãos, que quando eles chamam ele, ele salta. E o mendigo, né, como ele era mendigo, ele carregava ali, né, uma capa que ele usava, que quando pegamos aí, né, partindo do significado simbólico da capa, a capa tinha vários significados. A capa significava aquilo que muitos homens exerciam. Quando pega lá no Antigo Testamento, os profetas, né, carregavam uma capa. Quando a gente pega no Novo Testamento, alguns momentos fala sobre vestes de autoridade, que simboliza autoridade, né, que simboliza algo ali que é, né, da parte de Deus. E aqui nesse momento, isso que esse rapaz ele carregava, esse cego Bartimeu, a capa dele ele usava ali para expressar aquilo que ele estava ali, né, sendo um mendigo, né. Então ali ele usava para colocar, para receber as esmolas, era colocado sobre a capa dele as esmolas. Então ele usava tanto para, né, se cobrir e também para estar fazendo esse ato. E porém nesse ponto, quando ele ouve ali, né, que os discípulos chamam ele para ir até Jesus, ele prontamente ele larga a sua capa, ele prontamente se levanta e ele vai até Jesus. Eu queria ler para ficar mais interessante, para nós pegarmos alguns pontos aqui que, né, vai nos edificar. No 46, versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, vai nos falar: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi a ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu o torne ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aqui é interessante, irmãos, esse ponto. A gente vê desde o início, quando ele ouve ali, né, ouve a multidão, ele prontamente, né, ele entende ali que estava passando ali, né, aquele que mudaria a história dele, mudaria a vida dele. E ao ele ouvir, ele clamava, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, né, a gente vê que a multidão começava a repreender ele, até mesmo podemos dizer que os discípulos, né, tem alguns pontos que os discípulos ali começam a repreender algumas pessoas, e Jesus fala, né, para que eles, né, pudessem deixar chegar a eles, né, essas pessoas. Porém, aqui nesse ponto a gente vê que ele, né, ao falarem para ele se calar, ele grita ainda mais, né, ele grita ainda mais: filho de Davi, tens misericórdia de mim. E Jesus ouve esse clamor.
Assim traz para nós já um ensino, irmãos, que nós devemos estar sensíveis à presença do Senhor, estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, algo está passando por nós. Nós devemos estar clamando a Ele, assim como esse mendigo Bartimeu. Assim estamos como esse mendigo, quando estávamos perdidos, estávamos isolados, estávamos longe dos caminhos, até mesmo sem conhecê-lo, mas nós sabíamos que tinha algo ali que nos cuidava, que estava ali nos protegendo. Porém, o que nós mais temos vivido e visto, é que pessoas, elas se acomodam naquilo que o mundo oferece a elas. Esse jovem mendigo, com essa debilidade que ele tinha, de não enxergar, ele estava fadado ali a viver como um mendigo. Assim como nós, irmãos, Satanás ele nos dá uma vida de bebida, balada, drogas, relacionamentos perturbadores. O quanto temos visto relacionamentos onde termina em morte, devido a traições, devido a ambas as partes não aceitar o término do relacionamento. A gente vê pessoas com problemas psicológicos, não devido apenas a esse problema, mas que o mal ele vive em torno disso, o mal age através disso. E a gente vê várias situações, várias coisas sim, desafiadoras que têm acontecido no mundo afora. E aqui esse jovem retrata muitas vezes nós, irmãos. Estávamos na beira do caminho, perdidos ali, fadados a vivermos de esmolas que o mundo pode nos oferecer. Esmolas como o mundo nos favorece, nos deixando ali paralisados como escravos, E ali a capa que talvez era para simbolizar, aquilo que nós tínhamos como propriedade, como autoridade de filhos de Deus, Satanás faz com que nós usemos para estar ali recebendo esmolas, E sendo aqueles que não enxergam, não estão enxergando e estão ali paralisadas, estão ali debilitadas, estão ali aceitando aquilo que vem até elas. Porém, esse homem teve a sua vida transformada ao ele ouvir ali a multidão e entender que havia ali alguém que iria mudar a vida dele. E ele sabia, aquele vai transformar a minha vida, aquele é o Filho de Deus, aquele ali é o Filho de Davi. E ao ele clamar, Filho de Davi, tens misericórdia de mim, ele clamou. O Senhor espera de nós, irmãos, que clamemos a Ele por misericórdia, clamemos a Ele por nós, por essas vidas que estão perdidas, por esse mundo que tem se inclinado a cada vez mais a caminhar longe dos caminhos do Senhor. Nós clamarmos misericórdia, Senhor. Jesus mesmo nos ensinava: eu não quero o holocausto, mas sim eu peço misericórdia, que Ele espera misericórdia, que venha sobre todos aqueles que precisam ser alcançados. E esse mendigo Bartimeu, ao ele clamar mais alto, a multidão ali querendo que ele se calasse. Nós já traz aqui outro ensino, irmãos. Muitas vezes as pessoas em nossa volta vão querer nos calar. Nós vamos estar clamando ao Senhor, vamos estar clamando a Ele para Ele nos ouvir, para Ele nos tocar. E muitos vão falar: não, você não pode, você não tem acesso, você não é capaz, você não tem jeito, você vai ficar aí paralisado, você está fadado a essa vida, você ficará aí aonde você está. Você é apenas um mendigo, você é apenas um perdido, você é apenas um drogado, você é apenas um esquecido, um bastardo. Você aí não tem jeito, você vai ficar aí mesmo onde você está. Isso é o que Satanás quer, que os filhos de Deus fiquem ali, oprimidos, aprisionados, isolados, afastados, longe de estar próximo de Jesus. Porém, Jesus, ele veio para alcançar a todos, irmãos. Basta nós ouvirmos, assim como esse homem que estava cego, mas ele ouviu. E esse homem, sendo cego, ele estava ouvindo mais do que muitos que estavam naquela multidão, sabendo a importância que era estar ali clamando ao Senhor, não apenas caminhando, por aquilo que o Senhor estava fazendo, milagres, prodígios e maravilhas, mas sim porque ele sabia que aquele Jesus que estava ali mudaria a vida dele, mudaria a história dele. E aos discípulos chamaram, prontamente, quando eles falam: tem bom ânimo, o Senhor te chama. Ao ele ouvir: o Senhor te chama, ele salta, ele levanta e larga a sua capa. A capa que era de vergonha, a capa que estava ali,
né, aprisionando ele, está fadado a viver aquela vida, ele se levanta e prontamente Jesus pergunta: o que tu queres? E ele fala: eu quero voltar a ver. Assim somos nós, irmãos. Devemos, quando ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos ali a voz do Espírito Santo, devemos prontamente nos posicionar e nos levantar como filhos de Deus e entender: Jesus está aqui agora, Jesus está aqui à frente, Jesus agora mudará minha vida, Jesus agora mudará minha história, eis-me aqui, Senhor. E aqui prontamente, né, a gente vê Jesus fala: vai em paz, a tua fé te curou. E esse homem poderia voltar para sua velha vida, pegar sua capa e continuar ali como mendigo. Porém, esse homem, ele vai e começa a seguir Jesus. Ele começa a seguir Jesus. E esse homem nos ensina muito, irmãos. O mendigo Bartimeu, ele nos ensina muito. Ele nos ensina que muitas vezes nós não enxergando aquilo que está à nossa volta, nós devemos estar ouvindo quem está ali falando conosco, quem está ali. E esse homem, ele pôde ter ali a sua primeira visão à sua frente, que era Jesus. E quantos de nós precisamos, irmãos? Precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo e se colocarmos na presença dEle, clamarmos pela misericórdia dEle, clamarmos a Ele, para Ele nos ouvir e Ele ver que há um coração rendido a Ele, um coração que queira transformação, mudança, uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão. E esse homem ali não enxergava nada naquele momento, mas a primeira visão que ele teve ao abrir os seus olhos, ao Jesus dizer: está curado, vai-te em paz, ele vê Jesus. E quantos de nós estávamos cegos, não fisicamente, mas espiritualmente? E ao nós termos os nossos olhos abertos, poderíamos, né, ver tantas outras coisas, porém a única coisa que nós queremos ver é Jesus. E aí, né, a gente se pergunta: onde está Ele? Ele está dentro de nós, a presença do Espírito Santo, irmãos. Ele nos deixou o Consolador, o Encorajador, aquele, né, o Senhor disse: eu irei, mas, né, virá do alto algo que revestirá vocês. E quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós recebemos autoridade, nós recebemos a filiação, nós recebemos ali a presença gloriosa e sobrenatural do Senhor. E assim como esse homem, Bartimeu, ele não mais um mendigo, mas sim um homem que teve a sua vida transformada, nós somos assim, irmãos. Ainda que estávamos na beira do caminho, ainda que estávamos usando aquilo, né, aquilo que nós temos como dons, como coisas que o Senhor nos dá, talentos. Muitas vezes usamos para tantas outras coisas, porém fazemos ali, né, para as nossas próprias vontades, fazendo aquilo que Satanás quer, que é deixar nós ali paralisados, ali como escravos, vivendo uma vida medíocre. Porém, quando Jesus está passando, devemos ouvir. E talvez você, irmão, que esteja ouvindo esse vídeo, talvez aonde chegar esse vídeo, você, né, talvez está ouvindo várias pessoas falando, Jesus falando através dessas pessoas com você, mas você está tampando seus ouvidos. Talvez você enxergue com seus olhos, né, naturais, porém não está enxergando que o Senhor está falando a todo momento, que Jesus está falando e está te chamando para você sair do lugar onde você está aí paralisado, onde você está escravo, onde Satanás está aí te aprisionando, fazendo com que você não entenda o seu propósito, o seu chamado, está fazendo com que você use os dons, os talentos que Ele te deu para estar aí, né, paralisado, porque Ele sabe que ao você abrir os seus olhos, ao Jesus abrir os seus olhos, você entenderá o teu chamado, o teu propósito, e você fará grandes coisas através da sua vida, e você será uma arma poderosa nas mãos de Deus para dissipar tudo aquilo que Satanás tem feito, assolado a tua vida, a vida da sua casa, da sua família. E quando você entender que essa capa não é para você usar a fim de ter os seus próprios interesses, mas sim para usar para aquilo que é a vontade de Deus, você verá as grandes coisas que o Senhor fará. Você verá milagres, prodígios e maravilhas sendo realizados na sua vida e através da sua vida. Então, que no nome de Jesus, assim como esse cego Bartimeu pôde
discernir e entender, e ao ele ouvir a multidão e entender que havia ali um homem que mudaria sua vida, mudaria sua história, ele clamou: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Devemos estar clamando ao Senhor: Senhor, tens misericórdia de nós, tens misericórdia, Senhor. Ouve o meu clamor, ouve, muda a minha vida, mude a minha história, mude. E é assim que devemos nos apresentar ao Senhor, porque quando Ele se chega a nós, e quando Ele nos chama, devemos prontamente nos colocar na presença dEle, irmãos, e entender que nós teremos a nossa vida transformada para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Essa era a palavra, e o que o Senhor tem para nos falar é tempo de buscar aquele que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. É tempo de buscar. E quando Ele estiver passando, é para nós prontamente se apresentarmos a Ele e seguirmos aquele que tem toda a honra para estar derramando sobre nós e através de nós. Então que nós possamos estar sensíveis à voz dEle, estar sensíveis ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Amém? Queria encerrar aqui com uma oração. Querido Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai, por mais uma palavra, mais um ensino, Pai, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, que possamos entender que o Senhor, Pai, o Senhor está aí, passando, Pai, passando e nos chamando, e nós devemos prontamente ouvir, Pai, e nos apresentar a Ti, Senhor. Que possamos nos render tudo ao Senhor, render tudo que temos, tudo que somos, Pai, entendendo as nossas debilidades, as nossas limitações, entendendo que se nós não conhecemos o Senhor, somos como esse mendigo Bartimeu, Pai, estamos ali na beira do caminho, perdidos, sem propósito, sem visão, Pai, sem entendimento daquilo que está ao nosso redor. Porém, Pai, quando nós estamos, Pai, estamos aí próximo do Senhor, nós devemos clamar ao Senhor quando sentimos a Tua voz soprando, Pai, em nosso ouvido, dizendo: há uma vida melhor, há uma vida, há um plano, há um propósito para você viver. Então que no nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor soprou sobre o meu ouvido, Pai, quando eu estava, Pai, numa cadeira de bar, ali paralisado, ali escravo, Pai, o Senhor falou: essa vida não é para você, eu tenho grandes coisas para fazer através da Tua vida, e a minha vida foi transformada ao eu ouvir a Tua voz, Pai, chamando eu para viver o chamado. Então assim eu oro e declaro sobre aqueles que ouvirem essa mensagem, ouvirem essa oração, o Senhor possa tocar com a Tua presença, Pai, sobrenatural, poderosa e gloriosa. E é assim que eu peço, assim que eu oro e assim que eu declaro, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter te tocado, possa ter te ministrado. Que no nome de Jesus você seja edificado através desse devocional, através dessa palavra, através dessa oração. Amém? Um ótimo dia, um abraço e Deus abençoe.